Fala Dev, beleza? Quem fala aqui é o Hugo, criador do canal ou programador de sucesso. No vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre C#. Tudo o que você precisa saber sobre C# em apenas 8 minutos. Vamos lá! Antes de entrar em C# no detalhe, vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal do PDS, não deixe de se inscrever para não perder os vídeos que vão sair nas próximas semanas, tá? Toda semana tem vídeo aqui, então se inscreve para não perder nada. Bora falar de C#? Vamos embora. Pessoal, eu trabalho com C# há muito tempo, vocês sabem, né? São quase 15 anos trabalhando com essa tecnologia, sem muito apego, sem muita paixão. Então vamos direto aos dados, tá? Eu não vou te ensinar a programar em 8 minutos, não é isso. Mas vamos fazer um compilado de informações interessantes, mercadologicamente falando, tá? Então para você que está curioso, C# é bom ou não para o mercado, esse vídeo vai responder a tua pergunta hoje. C#, como muitos de vocês já sabem, é uma linguagem orientada a objeto de multipurpose, né? Propósito geral. O que isso quer dizer? Você programa com C#, desde a aplicação de celular, já usei Compact Framework lá no passado remoto, até a aplicação web, que todo mundo já sabe, é o mais usado, mas é muito usado, por exemplo, para jogos, muito usado. É uma das linguagens mais usadas do mundo para jogos. Então é uma linguagem que não tem uma orientação específica. Você pode usar para o que você quiser. Ela é muito versátil nesse quesito, tá? Ela foi criada pela Microsoft, né, vocês sabem também, é uma empresa muito forte por trás, isso é bom, lá em 2002, para ser uma evolução do que eles usavam internamente na época. E era o quê? Era C e Java, tá? Então Java já é orientado a objeto, mas tinha algumas falhas que eles estavam muito incomodados, a história é longa, tem um processo judicial gigantesco, uma parceria Microsoft com a Oracle, que deu errado, mas depois a gente fala sobre isso, mas em todo sentido é isso. É uma evolução natural, ou seja, ela é feita para ser mais fácil, simples e mais eficiente. Se é ou não é, deixa vocês resolverem, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas é uma linguagem, como eu falei, muito propósito, ela trabalha com um sistema intermediário. O que isso quer dizer? Calma, você não compila o código C# para uma linguagem de máquina, não funciona assim. A compilação é feita para uma linguagem intermediária, que é compreendida e executada por uma máquina virtual do C#, que é criada pela Microsoft também, que você tem que instalar no seu computador. Sem ela, não vai rodar, tá? Roda em cima do famoso .NET, né? O frame mais famoso do mundo, eu acho. Então, o que é um frame de .NET? Eu vou explicar em poucas palavras, pessoal. É um conjunto de biblioteca, de funções já pré-definidas pela própria Microsoft, que a gente, programador C#, simplesmente chama. Você não tem que programar tudo do zero, tá? Bibliotecas e APIs. Então, sabendo disso, tá? Tem esse homenzinho do meio aqui, o .NET, você programa em C#, seu código é traduzido para uma linguagem intermediária, que é executada pela máquina virtual, e essa sim vai comunicar diretamente com o teu computador. C# ele nunca comunica direto com o computador, bota isso na cabeça. Hugo, isso impacta em que para mim que sou programador? Nada, é só uma curiosidade. Tu vai programar em C#, vai apertar o botão e vai rodar. O resto acontece por baixo dos panos. Falando de programação, mesmo mão na massa, pessoal, até hoje o Visual Studio ainda é a IDE, a interface de desenvolvimento, mais usada pela rapaziada do C#, incluindo eu mesmo. Tem uma galera que tá gostando e curtindo muito usar o VS Code também, tá? Eu particularmente não uso, mas nada contra. Simplesmente um cara velho, habituado ao meu bom e velho Visual Studio. Lá quando eu comecei era um produto pago, hoje tem versão gratuita, então fica muito mais fácil usar, é performático, dá conta do que eu preciso, não tenho do que reclamar, beleza? A Microsoft criou a linguagem, criou C#, logo é uma empresa forte por trás. Eu menciono muito isso aqui diversas vezes, porque isso afeta o mercado. Como assim? Porque ela vai programar uma linguagem muito boa, não tem nada a ver com isso. A qualidade da linguagem não interessa. Mas quando tem uma empresa forte por trás, dando suporte a longo prazo, as empresas que estão decidindo qual linguagem vai usar nos seus sistemas internos, levam isso em consideração e se sentem mais confiantes de desenvolver um sistema gigantesco em C#, sabendo que ela não vai ser descontinuada amanhã. Já aconteceu muito no passado, tá? Com outras linguagens. Então, lá atrás, quando eu comecei, tinham empresas que tomaram a decisão de fazer os seus sistemas em C# e, olha só, hoje, 15 anos depois, a mesma empresa continua usando a mesma linguagem porque foi uma linguagem que foi mantida por uma empresa forte, a Microsoft, do ponto de vista de suporte, ecossistema, pensa todo que evoluiu em 15 anos. A gente não tinha nem Azure na época, não tinha Cloud. Hoje você roda tudo integrado. Banco de dados continua lá, se quer server está lá, firme e forte. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto, vocês sabem. Compact Framework para Windows Phone, por exemplo, não deu certo, mas tudo bem, tentaram. O que importa é que por ter uma empresa forte por trás, as outras empresas sentem confiantes de usar essa linguagem e o mercado começa a encher. Então, por isso que cresceu tanto C# todos esses anos. Não tem muita relação com a qualidade do código em si. Tem muito mais relação com o mercado tomando a decisão de usar por confiar na empresa que está por trás. No caso, a Microsoft é uma gigante. Hugo, e o futuro?
Na verdade, só Deus sabe, mas eu ainda acho que tem pelo menos mais 15 anos pela frente, com toda tranquilidade. Eles mantêm muito bem C Sharp, evoluiu muito a linguagem e o frame por trás, né? O .NET também evoluiu bastante. Eles fizeram toda aquela migração para o .NET Core, você já conhece toda a história, mas no frigir dos ovos, eu acho que o futuro ainda é promissor para C Sharp, do ponto de vista de mercado, tá? Falando de mercado, olha só que interessante. C Sharp, quando eu comecei lá atrás, era meio que a norma. Você aprendia a programar, era Java ou C Sharp, não tinha muito mistério. Com o passar dos anos, surgiram novas linguagens mais modernas e mais simples de serem aprendidas, Python, por exemplo. E o efeito de mercado foi o seguinte: hoje em dia, poucos programadores entram na profissão com C Sharp. Enquanto muitos programadores super sêniors, como eu, estamos aqui para dar o que der e vier. Então, a curva do perfil de profissional de C Sharp é muita gente sênior e pouco júnior. Algo raro, né? Algo que é muito esquisito de se ver, mas você vê claramente o impacto disso no mercado quando se fala de vagas. A esmagadora maioria das vagas, esmagadora, é para sênior, e eu digo sênior mesmo, tá? É 7 anos para cima. Não tem isso de sênior com 3 anos com C Sharp, não. Por quê? Porque é uma linguagem complicada para quem está começando. A curva de aprendizado é lenta, tá? Então não espere você estar aprendendo hoje C Sharp que você vai estar voando baixo com 6 meses. Não vai. É muita coisa para ser aprendida, leva um certo tempo, é normal. Você vai sim passar um pouco de dificuldade no começo, mas pelo menos é uma linguagem completa, como eu falei lá no começo do vídeo. Então você, depois que aprende de verdade e é um bom programador C Sharp, você aprende qualquer linguagem. Todas as outras ficam fáceis. Se você for aprender Python depois de C Sharp, é uma brincadeira de criança, porque você já foi no direto pro difícil e quando volta pro fácil fica moleza. E a gente trazendo o nosso papo agora pra gringa. C Sharp é bom pra gringa? Vamos lá. Tem muita vaga para sênior, como eu acabei de falar, então você que está começando hoje, saiba, vai ter que acumular um pouco de experiência antes de tentar, mas as vagas continuam crescendo, o número de vagas continua crescendo. Só que não se forma mais tanto programador em C Sharp. Então, com o passar do tempo, eu tenho a sensação que isso vai gerar uma escassez de mão de obra muito interessante pra gente, tá? Falando de gringa de novo, 90% das vagas vão ser para desenvolvimento web. Não adianta. Tem muita coisa que pode fazer? Tem. O segundo lugar, jogos. Tem muita vaga para jogo, mas a esmagadora maioria de desenvolvimento web, sobretudo com MVC ou simplesmente criando API mesmo, sem mistério, para justamente plugar alguma coisa mais moderna no front, já que até mesmo o MVC começou a cair em desuso. Como é todo mundo muito sênior no mundo de C Sharp, ou pelo menos a maioria da galera que está mirando na gringa, você vai estar competindo com outra galera muito boa. Tem que saber se diferenciar. Então, se você simplesmente for um bom programador, vai ser muito difícil conseguir uma vaga de C Sharp que pague bem. Saiba se posicionar como autoridade na tua área. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Aprenda mais sobre isso, muito mais do que sobre código. Depois aplique isso, consiga essa vaga pagar bem. Porque tem vaga, pagam bem, 30k é uma coisa tranquila de se conseguir. Passar para 50 mil já é bem mais difícil. Normalmente você tem que plugar alguma outra coisa no seu sítio de habilidades, como por exemplo um Angular na frente ou talvez um Azure atrás. Inclusive fica essa dica, tá? Tá querendo trabalhar para gringo com C Sharp? Aprende Azure. Desde já. Vão cobrar. Não é para você ser o arquiteto de infraestrutura, não é isso. Mas para meter a mão lá e resolver a bronca de vez em quando é sim importante. Outra opção para você que está vindo de C Sharp, querendo ganhar mais, já trabalha para gringo, que está mirando 50, 60 mil reais por mês, é o quê? É nichar em cima de plataforma. Muitas plataformas foram construídas em cima de C Sharp. Vou dar aqui um exemplo, tá? Salesforce. Eles usam uma linguagem própria, né? A Apex, que é muito inspirada em C Sharp. Então, se você estiver mirando em um próximo nível de carreira, Salesforce é uma excelente opção. Mas não é a única, tá? Sitefinity também é muito bom. O próprio Dynamics 365, que é criado pela Microsoft, então é muito forte pelo mesmo motivo que eu citei lá atrás. É uma excelente opção, tem muita vaga e ninguém quer aprender. Com esse nível de nichamento, aí você consegue chegar até a trilha 3 sem nenhuma dificuldade. Então é isso, galera. Como prometido, tudo sobre o mercado de C Sharp para você em apenas 8 minutos. Gostou do vídeo? Comentário aqui embaixo, quero ouvir você, meu querido. Deixa seu like, não deixa de se inscrever no canal do PDS. Quero que você veja todos os vídeos aqui para frente, tá? Senão vai perder. Então se inscreve. Vamos se ver no próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau.